Fico muito feliz, né, com a participação de todos vocês. Ontem mesmo nós tivemos uma aula ao vivo do TAR exatamente sobre esse assunto e hoje eu vou trazer um enfoque um pouquinho diferente, né? O Lucas estava conosco ontem, que é aluno do TAR, mas eu vou trazer alguns enfoques diferentes para enriquecer, né? E honrar quem está realmente participando nessa segunda atividade para quem já é aluno. E é uma atividade inovadora para quem está iniciando no tributário, para quem quer começar nas execuções, quer entender esse contexto e quer entender, afinal de contas, né? Será que é um bom momento para eu ingressar nas execuções fiscais? Enfim, talvez tenha dúvidas, né? Será que é uma oportunidade? Será que não? Será que vão acabar as execuções fiscais? Se eu já trabalho com execução fiscal, o que que eu vou fazer diante desses novos desafios? E com muita alegria, então, aceitei essa missão aqui com vocês de revisarmos, né? Alguns talvez já tenham conhecimento, né? De muitos desses tópicos, que inclusive alguns deles já tratei ontem, mas talvez vocês sejam, digamos que estejam dando os primeiros passos, né? Nas cobranças tributárias, nas execuções fiscais, e é preciso a gente revisar alguns assuntos aqui para ter eles bem fresquinhos na memória. Precisamos também revisar que aqui eu não vou adiantar posicionamentos, eu não vou comentar casos pendentes, eu não vou tratar aqui de indicação de estratégia em específico. Afinal de contas, todas as nossas atividades aqui, elas não têm esse caráter de assessoramento, coaching, mentoria, até por conta das restrições do Estatuto da Magistratura que eu preciso respeitar aquelas ordens do CNJ. E eu preciso então deixar esse alerta, né, que é uma atividade totalmente informativa, educativa, né, sem comprometimento com relação a essas limitações aqui do Estatuto da Magistratura. Com esses nossos combinados, eu quero também iniciar aqui a nossa fala trazendo um pouco, né, do contexto em que a gente está. A gente tem dados muito fresquinhos, né, realmente quentes, sobre o contexto atual. E o passado sempre explica, né, o nosso momento atual e com isso a gente consegue construir alternativas para o futuro. A gente precisa estar bem ambientado, a gente precisa estar situado, organizado, orientado onde a gente está para saber para onde que eu quero ir e com isso então traçar as melhores rotas, né, para o meu destino. Eu disse que nós temos dados fresquinhos, quentes, que eu vou deixar resumidos uh, lá para o pessoal da Thalia Educação, talvez vão ser disponibilizados para o pessoal logo mais adiante. São dados que eu retirei do relatório Justiça em Números. Anualmente, o CNJ divulga uma pesquisa de campo que ele faz sobre a performance do judiciário, né, sobre como as coisas estão. E é nesse relatório Justiça em Números o nosso grande farol, né, o nosso grande é mais do que um farol, é um retrospecto para que nós possamos nos organizar. Uma vez eu falei com um economista e ele disse que a economia é praticamente dirigir um carro só olhando para o retrovisor. Eu só olho para o retrovisor e estou andando para frente. E o Justiça em Números, ele busca iluminar o nosso caminho, mas não deixa de ser uma retrospectiva. E com isso a gente vai poder conhecer melhor do que a gente está tratando. A gente tem ainda o recorde, né, nas execuções fiscais do maior acervo processual brasileiro. Hoje, as execuções fiscais somam 31,4% de todos os processos judiciais do Brasil. É praticamente um terço de todos os processos. Já foi um pouco mais, chegou a romper aqui os 39%, vem caindo, mas isso se explica com alguns fatores. De toda forma, as execuções elas continuam sendo o processo mais numeroso do Brasil. Elas têm uma dificuldade que se espelha, que se retrata na taxa de congestionamento. As execuções têm uma taxa de congestionamento de 87,9%. 88% significa o seguinte: de cada 100 execuções fiscais por ano, 12 apenas são resolvidas naquele ano. E as demais, né, as 88 que sobram vão ser resolvidas nos anos seguintes. Nós tivemos uma boa performance em 2023, foram baixadas 600 mil execuções fiscais, né? O nosso acervo era de 27 milhões
e nós estamos com 26 milhões e 400 mil execuções fiscais, o que é muita coisa, com toda certeza, né? É o maior acervo processual do Brasil, mais que trabalhista, mais que o civil por inteiro, é muita coisa. E isso se agrava ainda quando a gente pensar, quem for aí de São Paulo, né, pode ficar impressionado. A Justiça Estadual de São Paulo possui 48% de todas as execuções fiscais brasileiras. Praticamente metade do acervo inglês, não, tá pedindo qual é o meu idioma. Deixa eu colocar aqui português, para tirar esse pop-up aqui. Praticamente metade do acervo de execuções fiscais do Brasil está na Justiça Estadual de São Paulo. É muita coisa. Se você trabalha ou mora em São Paulo, já pode ligar aí uma luzinha, né? Que realmente tem um dado extremamente importante. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro é o segundo colocado e o TRF da terceira região, também baseado em São Paulo capital, que abrange São Paulo e Mato Grosso do Sul, tem mais 1,6 milhões. Portanto, São Paulo tem a maior oportunidade de enfrentar esse acervo de execuções fiscais. Esse acervo gerou uma arrecadação de 26,2 bilhões de reais. É muito dinheiro mesmo. Se demoniza um tanto a execução fiscal, não é? No sentido de que não tem performance, que não funciona, que não é efetiva. No entanto, ela é uma pedra no sapato de quem enfrenta e uma das retrospectivas que a gente faz aqui é de uma excelente performance, né? Na recuperação, 26 bilhões não é pouca coisa, com toda certeza. A tramitação que chegou a ficar na casa dos 9 anos, hoje está em 6 anos e alguma coisa, né? Então a gente tem uma melhoria do funcionamento da execução, a gente tem uma ótima arrecadação, nós temos uma relativa queda do acervo, né? Nós temos um giro que tende a acelerar. E para essa aceleração, o CNJ vem adotando uma série de iniciativas. Né? Nós temos agora, na Justiça Federal, hoje, nós estamos enfrentando essa demanda vinda do CNJ, no sentido de ser criado um fluxo padronizado na tramitação das execuções fiscais. Quem gosta de inteligência artificial já pode imaginar aqui que algum recurso desse tipo vai ser empregado para movimentar esses processos de forma inteligente, de forma mais efetiva, desburocratizada, hoje com o processo eletrônico. E de outro lado, a gente antecipa uma maior efetividade e uma maior agressividade sobre o patrimônio do executado. A gente antevê que todo esse saneamento que o CNJ está buscando na execução fiscal é um saneamento que vai lá na ponta proporcionar uma efetividade muito maior nessa classe processual e nas cobranças tributárias como um todo. Até porque as cobranças, a gente vai falar na aula de hoje, né? As cobranças tributárias entraram para dentro desse novo fluxo. Nós temos já projeto de melhorias no Sisbajude e nós já temos, e na Justiça Federal não é nenhuma novidade, né? Quando se falou nisso aqui, eu digo, isso aqui já é notícia requentada, né, pra gente. A gente já tem um tratamento de dados em massa com relação às execuções pendentes, no sentido de filtrar o acervo para baixar as execuções fiscais de créditos reconhecidamente prescritos, quando o próprio exequente reconhece a prescrição lá no seu sistema de dívida ativa e baixa aquele crédito, e a execução está lá parada, esquecida no judiciário. Nós vamos buscar esse acervo com recurso de tecnologia da informação para depurar, baixar essa execução. Além disso, execuções pagas. Tiago, execução paga está lá pendente? Sim, porque às vezes a parte e a fazenda não informam o pagamento, fica lá o processo. Fica lá o processo que é muito ruim, inclusive, para a própria parte, que fica lá com o seu nome pichado na distribuição como sendo um demandado, né, na execução fiscal. A gente tem iniciativas, portanto, são alguns exemplos, no sentido de melhorar
né, sanear as varas, melhorar o funcionamento. E dentre essas iniciativas nós temos já, né, essa importante resolução, que é um novo marco, é um novo paradigma, é realmente uma guinada de 90 graus no fluxo de trabalho. É uma guinada, um cavalo de pau aqui que se deu nesse nosso gigante da cobrança tributária, causando uma série de sobressaltos, causando uma pressão sobre as fazendas exequentes, e a gente vai entender muito melhor isso aí, porque o propósito, no final das contas, é melhorar o funcionamento da execução, claro, melhorar para o exequente, né? Porque pro executado a coisa tende a ficar cada vez mais veloz, tende a ser mais efetiva, ele tende a sofrer, não é, uma pressão maior. Um pouco dessa pressão já vem sendo exercida pelo emprego com muito êxito do protesto extrajudicial, o protesto notarial. Esse protesto já é realizado, né, a partir de 2012, com uma inovação legislativa que acabou com a discussão sobre o cabimento ou não do protesto da CDA. Portanto, nós temos mais de 10 anos dessa iniciativa. É uma iniciativa que, quando adotada pelo exequente, mostra que tem um desempenho melhor até mesmo do que a própria execução fiscal. E isso é falado e repisado pelo CNJ, pelos advogados, pela Procuradoria da Fazenda. Tem uma série de combates políticos por trás disso aí, mas a gente tem de fato uma performance do protesto muito importante por conta da ameaça, né, de restrição ao crédito, uma ameaça que vai no dia seguinte causar um prejuízo à esfera de interesses do nosso devedor tributário. Portanto, o protesto, quando empregado, sempre se mostrou uma ferramenta muito boa. Apesar de não ter o poder de constrição, tem um poder de pressão muito importante. E hoje, né, o protesto deixa de ser uma coisa opcional para ser uma coisa obrigatória. Nessa reformulação do fluxo de cobrança, né, a reformulação do processo de trabalho da fazenda pública. E a gente então tem uma execução fiscal que vem dentro de círculos concêntricos. Quem é do tempo da LP, uma vez eu escrevi um trabalho de conclusão de uma pós-graduação, e eu imaginei o sistema de cobrança como sendo um LP. Eu lembrava do meu LP lá do Led Zeppelin, eu tenho um LP do Led Zeppelin de 70, de 1970, que eu ganhei de uma amiga uma vez, muitos e muitos anos atrás. E esse LP tem faixas, e é como funciona a cobrança. Ela vai de uma faixa para a outra, e lá no centro, né, lá no rótulo do long play, está a execução fiscal. A gente tem uma série de camadas externas que precisam ser avançadas, precisam ser superadas até a gente chegar lá na essência, né? No centro, no rótulo do nosso LP, e lá está a execução fiscal com o seu maior poder. Antes, ela era usada como a primeira ferramenta, era a primeira faixa que abria o nosso disco aqui das cobranças tributárias. Né? Hoje não, ela está lá no centro, a gente precisa cumprir faixas, etapas, degraus nessa caminhada da execução, e a gente já vê que esse sistema integrado de cobranças tem tido um desempenho muito, muito bom, apesar da execução que tem aquele poder de ameaça, é um tiro de canhão muitas vezes para matar uma mosca, é um tiro que realmente derruba a mosca e derruba muita gente que está em volta da mosca também. É uma ferramenta muito potente e às vezes mal empregada. E ela foi mal empregada por muitos e muitos anos. Ontem eu lembrava com os alunos de uma lição do Renato Lopes Bexo, que hoje ele é desembargador federal na terceira região, mas foi juiz na execução fiscal por mais de 20 anos, acho que uns 25, 26 anos, e admiro muito a produção dele. E ele falava numa palestra que o cachimbo entortou a boca aqui da fazenda pública, né? São tantas prerrogativas, são tantas benesses, são tantas garantias, né? E importantes garantias
para que o crédito que é de interesse não apenas da entidade, mas que é de interesse da sociedade, esse crédito possa ser recuperado. Mas essas garantias são tão grandes que deixaram a fazenda um pouco mal acostumada, né? Ficou aquele filho mimado, né? Esperando que as coisas milagrosamente acontecessem, né, por um passe de mágica, né, com aquele filho mimado. E agora a gente tem uma pressão de cobrança muito maior, uma pressão que vem dessa reorganização do sistema de cobranças tributárias. A gente tem então achados muito importantes no relatório, a gente tem uma mudança política, a gente tem uma queda de braço entre as procuradorias e o próprio Poder Judiciário. Nós temos confessadamente, está lá no projeto da nova lei de execuções fiscais, nós temos uma queda de braço clara lá no sentido de buscar trazer para a via administrativa muito dos poderes que o judiciário hoje exerce em monopólio. Essa busca de transferência de poder é uma coisa que me preocupa, não me agrada esse perceber esse cenário, que não é de hoje, ele já vem de alguns anos, né? De, olha, já que a execução não funciona, mas não funciona por quê? Né? Por que ela não está funcionando? Porque foi executado o crédito com 4 anos e 11 meses? Né? São coisas que... Por que é preciso de uma súmula 106 do STJ para salvar uma execução fiscal da prescrição? 5 anos não é tempo suficiente? Tem uma série de medidas aqui, que tem uma série de políticas de quedas de braço que me incomodam. Eu gosto das coisas preto no branco, né? Quando eu ensino, eu prefiro mostrar as coisas retas, como elas são postas na lei. A gente tem uma disputa política subjacente. Bom, já que não funciona, deixa aqui que eu faço. Será que a Fazenda Pública vai poder usar com parcimônia a senha do Sisbajude, por exemplo, que é o que se pretende em alguns projetos de uma nova lei de execuções? É algo que me preocupa. E é algo que eu acho que a Fazenda Pública, infelizmente, não é um tom de crítica, ela não consegue promover a execução fiscal com velocidade, com eficiência, mas será que ela vai conseguir fazer tudo sozinha? Não me parece que a Fazenda Pública conseguiria conduzir uma cobrança, né, a nível executivo com eficiência. Se não consegue impulsionar uma execução, será que ela poderia fazer uma penhora com eficiência? Para o executado, será que funcionaria bem ficar na mão de alguém que controla o crédito e controla como o crédito é cobrado, como acontece lá naquele filme do Will Smith? Uma coisa meio kafkaniana, eu não sei bem para onde que eu vou peticionar. Será que é um sistema bom? De toda forma, a gente tem uma guinada e a gente tem uma tendência de uma execução mais efetiva a partir dessa reformulação que o primeiro passo foi dado pelo Supremo Tribunal Federal. E agora a gente vai fazer uma análise do tema 1184, que, digamos, foi o pontapé inicial para que nós tenhamos essa reformulação. Esse pontapé inicial, ele foi dado pelo Supremo e foi dado por, digamos assim, um chamamento, né? O ministro Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, chamou para si, né, essa missão. Eu lembro da primeira fala no CNJ do presidente Barroso, no sentido de que a execução fiscal era o maior, continua sendo o maior desafio do Poder Judiciário brasileiro. Na primeira sessão do CNJ, ele tratou muito da execução fiscal. Eu fiz até um recorte do vídeo dele, de uma fala do presidente, e deixei lá no meu canal do YouTube. É muito importante, então, a execução fiscal para o judiciário. E como eu disse, o presidente Barroso chamou para si essa importante tarefa de buscar resolver esse drama que a gente vê retratado no Justiça em Números. No tema 1184, ele foi julgado, né, na última sessão do Pleno do Supremo Tribunal Federal em 2023, né? E no dia 19 de dezembro de 23, era a última sessão, foi pautado apenas este processo. O presidente é que tem o poder de pautar, foi pautado apenas esse processo para vocês verem o quão simbólico é esse julgamento. Ele pediu para a relatora, ministra Carmen Lúcia,
trazer o processo pronto para julgamento. E foi então discutida, né, a tese do tema 1184 no julgamento, numa sessão que se dedicou exclusivamente ao assunto da execução fiscal. Então vocês vejam o quão é importante e o quão é necessário reformular esse sistema de cobrança tributária. Esse sistema foi reformulado não por completo. Por isso que eu disse é uma guinada de 90 graus. Não é uma guinada de 180 graus, né? Nada nesse sentido. A gente percebe aqui e acolá o acolhimento, assim, a utilização de conhecimentos, de julgamentos, de posturas do judiciário que foram preservadas, inclusive predicados da legislação tributária. A gente vai ver, por exemplo, começou a discussão no tema 1184, reafirmando uma jurisprudência assentada pelo Supremo no tema 109 da repercussão geral. E essa reafirmação dessa jurisprudência é muito simbólica porque ela resolve uma das principais dúvidas que todos nós podemos ter diante desse novo fluxo de trabalho, que é a possibilidade da Fazenda Pública executar, vejam só, executar, não apenas cobrar na via administrativa, executar créditos de baixo valor. Então, em outras palavras, Tiago, é possível execução fiscal de baixo valor no Brasil? Sim. É possível, Tiago, execução fiscal de menos de 10 mil reais? Sim, é possível. Tiago, onde é que está isso? Eu não estou entendendo. Está na primeira parte do tema 1184, vou deixar no material de apoio para vocês. Porque lá está dito e está reafirmando o tema 109. O tema 109 foi julgado, a relatora era a ministra Ellen Grace, se não me engano, e lá se decidiu o seguinte: o ente tributante, vamos imaginar o estado do Rio Grande do Sul, tem competência para instituir, né? Vamos dizer, vou dar o exemplo antigo aqui, ICMS, certo? Bom, então o ICMS era instituído por uma lei estadual e eu não posso, isso o judiciário pensou, o Supremo pensou, eu não posso retirar do ente tributante a capacidade de cobrar aquilo que a Constituição permite que ele cobre. A Constituição dá competência para o Estado cobrar o ICMS. Ele faz uma lei, eu vou cobrar o ICMS. O judiciário não pode dizer, não, agora você não vai cobrar. Haveria uma invasão da competência do ente tributante, haveria uma usurpação da competência legislativa do Estado e por isso o Supremo disse, olha, nós vamos respeitar a competência do ente tributante. Portanto, a competência pode ser exercida fixando um determinado valor mínimo. Pode ser R$2.000, pode ser R$5.000, pode ser R$4.000. Vejam só, estou dando exemplos abaixo de 10. E sim, nós vamos respeitar este piso estabelecido pela lei estadual. Mesma coisa no município. O município pode estabelecer que o piso para execução de IPTU, que é a maior execução fiscal brasileira, né? Nós temos um curso gravado todo só sobre execução fiscal de IPTU, né? Porque esses números que a gente viu agora há pouquinho do TJ de São Paulo, em muito diz respeito à execução fiscal de IPTU. Bom, então o município pode estabelecer, o meu critério vai ser R$1.800. Tudo bem. Então o Supremo diz, você pode cobrar R$1.800 sem problema, desde que isso esteja fixado em lei. Segunda parte desta tese, a gente pode extrair uma outra consequência, que isso sim tem uma alteração jurisprudencial significativa. Veja só, o que era o pensamento do STJ antes? O pensamento do STJ antes era no sentido de que, quando eu tenho um critério, por exemplo, o município de Porto Alegre, vamos imaginar, eu não sei qual é o valor deles, mas R$1.800. Mas o município, olha, 1.800 está muito baixo, está rendendo muita execução. Eu quero diminuir o meu acervo de execução. Eu vou elevar o meu piso exequendo para R$5.000. R$5.000. O que diz o STJ? Bom,
essas execuções fiscais que estão acima de 1.800, abaixo de 1.800 não é ajuizada, né? Acima de 1.800 e até 5.000, o que está nesse gap de 1.800 a 5.000, diz o STJ, dizia, essas execuções elas devem ser suspensas, elas não vão ser baixadas, não é? Não vão ser baixadas. Agora não. Agora o Supremo diz o seguinte: essas execuções fiscais de 1.800 até 5.000 eu posso extinguir com base no princípio constitucional da eficiência e com base na falta de interesse de agir. Ou seja, o interesse de agir é medido pelo critério do ente tributante. Se o ente tributante diz, eu não vou executar abaixo de 5.000 reais, eu olho para ele, legal, tudo bem, pode fazer o que tu quiser com os outros 5.000, abaixo de 5.000. As execuções fiscais abaixo de 5.000 eu posso extinguir, porque falta interesse de agir. O ente tributante está confessando que não tem interesse de agir para cobrar essas execuções fiscais abaixo de 5.000. Tudo no nosso exemplo hipotético. Eu não sei qual é o valor de Porto Alegre, eu dei um exemplo aqui, né, hipotético, certo? Então, eu respeito a competência do ente tributante. Ele diz o que ele vai cobrar. Se ele diz que é menos de 5, eu vou respeitar o critério que ele estabeleceu, certo? Fechou? Essa é a primeira parte da tese, né, o item 1 da tese do tema 1184 do Supremo, que foi o disparo dessa busca de solução desse acervo de execuções fiscais. Vamos para a segunda parte da tese do tema 1184. Lá disse que, e tudo porque essa decisão, esse julgamento, iniciou numa questão de uma execução fiscal que era na casa de 500 a 600 reais, e o exequente, eu não sei se é Pomerode ou é Blumenau, era de Santa Catarina, dizia lá, olha, nós temos mais 1.500 execuções fiscais cujos valores são abaixo de R$ 1.000. Então, a gente tem um acervo muito importante, a gente tem uma repercussão geral, a gente tem uma questão que se replica em uma infinidade de outros processos. Por isso que eles foram julgar essa matéria em sede de repercussão geral. E lá, então, diante desse acervo massivo, né, de execuções de pequeno valor e diante dessa inovação que nós falamos do protesto, uma inovação bem sucedida, foi um laboratório que deu bons frutos, o Supremo diz, olha, na discussão, vamos enxertar nessas execuções fiscais de pequeno valor uma fase incidental, né? O que o Supremo diz? Olha, nessas execuções fiscais eu posso suspender esses processos para que o exequente promova o protesto. Mas só o protesto? Não. O Supremo diz, olha, eu posso ter uma solução consensual. E o Supremo discutiu essas situações e organizou um fluxo. Na organização do fluxo, portanto, eu posso pegar o meu acervo que está pendente e olhar para o exequente. Olha, você tem um prazo aqui de suspensão, 90 dias, para que você faça uma cobrança administrativa, né, uma busca de um acordo, um parcelamento, uma solução consensual. Então, o Supremo abriu esse fluxo de trabalho e enxertou uma coisa que já existia, que é uma forma de solução, de conciliação, de acordo, de parcelamento, de transação, de dar um desconto, de dar uma oportunidade para o contribuinte autorregularizar o seu débito. Muitas vezes ele precisa até de informação diante de um contexto tributário tão difícil. Então o Supremo abriu esse fluxo de cobrança e enxertou dentro do fluxo de cobrança uma fase obrigatória. Lembra do fluxo? Lembra daquele fluxo, né, do long play, né, das faixas, né, do nosso long play? Uma primeira faixa vai ser a tentativa de solução consensual, uma tentativa de resolver amigavelmente aquele débito, certo? Bom, a segunda faixa, agora o Supremo colocou, olha, o protesto vem sendo uma boa iniciativa. Vamos adotar o protesto como uma segunda faixa, né, um segundo degrau, um segundo passo no sentido da execução fiscal. E aí, então, o Supremo diz, olha, se
a solução administrativa não foi exitosa, a tentativa de solução administrativa extrajudicial amigável não foi exitosa, aí então remete essa CDA para protesto. Então vejam só, o que antes era pegar a certidão de dívida ativa lá do termo de inscrição e mandar para execução fiscal, o protesto não era obrigatório, hoje nós temos uma obrigatoriedade de um passo a passo, uma nova organização do fluxo de cobrança. Então, eu pego a certidão de dívida ativa, primeira coisa que eu devo fazer, eu tenho que chamar o meu devedor para conversar. Eu tenho que dar uma oportunidade. Olha, se você ligar aqui, tem um servidor que pode te orientar para buscar um parcelamento que pode ser feito em tantas vezes, né? Uma tentativa de conversa. E essa tentativa de conciliação, e agora eu que estou dizendo, precisa ter uma iniciativa da Fazenda, né? Precisa ter uma adoção de uma medida. A Fazenda Pública não pode, e isso é algo que eu estou construindo, ela não pode ficar inerte e dizer, olha, aqui eu tenho uma lei, a lei é pública, a gente presume conhecimento da lei. Tem uma lei ofertando um benefício, ofertando um parcelamento, que é um benefício fiscal. Apenas por lei eu posso ter algum tipo de desconto, algum tipo de benefício. Portanto, eu já estou aqui ofertando um benefício fiscal, um parcelamento, uma transação, algum tipo de acordo. Não é suficiente. O que precisa e que melhor atende aqui, o que o Supremo anseia, é uma atividade consorciada, uma atividade cooperativa. A gente vai lembrar, inclusive, está na reforma da reforma tributária, trouxe para dentro da Constituição um novo princípio jurídico tributário, o princípio da cooperação tributária. Como é que se coopera? Se coopera sentando numa mesa e dizendo, olha, eu posso pagar tanto. Não, eu não posso parcelar nesses termos. Eu posso construir uma nova alternativa, talvez uma transação. Muitos entes tributantes já têm. Em São Paulo, que é o maior acervo processual, recentemente teve como é que era o nome do programa? Agora me escapou. Quem que lembrar pode colocar aí nos comentários, por favor. Não é dívida legal, enfim, não me lembro agora. Lá no evento presencial a gente falou, inclusive, desse programa, que é um programa de transação. Foi muito bem sucedido, mas isso precisa ter uma atividade positiva, né? Tem que ter uma busca e não basta meramente ofertar por lei. Bom, então a gente cumpre a fase de chamamento do devedor para que venha conversar. Se ele não vem, ou se vem e não dá acordo, bom, aí eu tenho que cobrar da forma a forceps. E aí vai para protesto. O que se faz a partir do protesto? Bom, nós temos agora no tema 1184, aparentemente, novos pressupostos processuais. Eu preciso cumprir esses, ou fazer presentes esses pressupostos, que é um passo a passo. Eu preciso ter a solução administrativa, se frustrada, protesto, se frustrado, execução fiscal. Portanto, é um pressuposto do ajuizamento da execução fiscal. Não basta a existência do crédito, não basta a existência da certidão de dívida ativa atestando esse crédito. A certidão de dívida ativa, até poucos dias atrás, ela era tão potente que bastava a certidão para disparar uma cobrança que o juiz vai lá na conta bancária e remove dinheiro do devedor. É um instrumento, um documento extremamente potente, porque eu não preciso nada além da certidão de dívida ativa. Isso era até ontem. Hoje nós temos uma exigência que é cogente, que é obrigatória, que vincula todas as partes e todos os juízes e tribunais, no sentido de exigir pressupostos adicionais, que são essas fases adicionais no fluxo do novo fluxo de cobrança. E isso abre uma série de dúvidas, né? Uma série de inseguranças. Como é que eu cobro isso aí? Eu falei, eu vou enxertar uma fase nos processos existentes. E o item 3 agora, o item 3 fala que o exequente pode se antecipar e pedir, olha, eu vou fazer essa tentativa de busca aqui, de conversa, eu vou fazer o protesto da CDA, ou, como a gente vai dar uma faladinha ainda sobre a tese, a resolução 547, eu vou indicar um bem à penhora. Né? A resolução 547, ela desenvolveu ainda mais essas ferramentas do 1184.
E para arrematar o 1184, além desse novo fluxo, além dessa nova fase que pode ser prévia da execução, ela deve ser prévia à execução, ela pode acontecer no meio da execução, o juiz pode intimar para o exequente, ou até, olha só, já vou adiantar uma coisa que eu ia falar no final, mas quem está aqui acompanhando já vou deixar o recadinho. A parte interessada pode pedir para o juiz adotar essas providências. Veja só, o Supremo está dizendo que deve o juiz fazer isso aí. Se o juiz deve fazer, vocês vão lembrar, se o juiz deve fazer, eu posso pedir por exceção de prescritividade. Fechou? Bem assim, a parte interessada pode requerer isso incidentalmente na execução fiscal. Bom, então, além do juiz dever fazer, além da parte poder e da fazenda poder fazer, nós temos aqui um arremate muito interessante. No item 2, que é a tentativa de solução e protesto, o item 2, e eu até sustentei isso lá na Fundação Getúlio Vargas, numa palestra recentemente. O item 2 aparentemente está descolado da questão do pequeno valor, porque não fala de pequeno valor, certo? Não fala, né, sobre a restrição da sua aplicabilidade. Eu fiquei na dúvida. Será que o item 2 aqui não quis deixar, né, um cavalinho encilhado passando para que se adote uma regulamentação mais exuberante? Bom, isso foi decidido, né? Essa questão foi apreciada em declaratórios opostos contra a decisão do recurso extraordinário com repercussão geral. E o Supremo, nos declaratórios, não saiu o acórdão ainda no momento que eu estou gravando essa aula. Mas, nos declaratórios, no voto, a ministra Carmen Lúcia, ela explica expressamente, olha, o recurso extraordinário versava num caso de baixo valor. Portanto, a tese se liga àquele tipo de processo, se liga à situação de baixo valor. E com isso, a gente fica agora, será que não tem campo para trabalhar essa ideia de um procedimento que não se limita às execuções de baixo valor? Será que a gente não tem, digamos aqui, matéria-prima para trabalhar critérios para outras execuções fiscais? Então, o que nós temos, né, em síntese desse... Deixa eu até compartilhar com vocês aqui, deixa eu só compartilhar minha tela, que está aqui, eu creio que você... Não. Só um pouquinho. Vou compartilhar a... Ué, não está aparecendo? Enfim, não tem problema também. Achei que ia aparecer aqui quando eu compartilhava, mas aqui está em branco, né? Que vocês estão vendo. Não é isso. Enfim, não tem problema. O que eu ia tratar com vocês é uma retrospectiva bem simplesinha, rapidinha, desse tema 1184, que a ideia subjacente é realmente eliminar execuções fiscais inservíveis, é realmente sanear esse acervo, né? Isso se faz, né, com uma atividade do juiz, que não é obrigatória pelo tema 1184, mas se busca realmente extinguir execuções fiscais de baixo valor, com base na falta de interesse de agir, um interesse de agir medido de acordo com a competência tributária do próprio ente tributante, do nosso exequente, e o judiciário não pode intervir nesse critério legal do ente tributante. Precisa ter um rito extrajudicial prévio para todas as novas execuções fiscais, certo? Precisa ter nas execuções de pequeno valor, que foi o tema 1164, esse processo de cobrança extrajudicial incidental. A gente precisa abrir, né, a tramitação da execução para que a gente busque essa solução amigável, né, para equacionar o débito, ou se isso não tiver um resultado positivo, o protesto dessa CDA, dessa execução fiscal. Né? O exequente pode e deve agir de ofício,
não é? Como eu disse, pedindo a suspensão da execução fiscal, mas o juiz também pode fazer essa suspensão, intimando, que é como nós estamos fazendo na justiça hoje, né? Nós estamos intimando o exequente a dizer sobre a possibilidade de manutenção do processo diante dessa exigência do procedimento extrajudicial de cobrança incidental. E lá o exequente deve promover a cobrança extrajudicial. Se não fizer, a execução deve ser extinta por falta de interesse de agir, porque se tornou ineficiente, né, contra o princípio da eficiência. E, adicionalmente, né, nós temos essa aplicabilidade da tese apenas às execuções de baixo valor. Né? O Supremo não modulou os efeitos desse julgado, por isso que ele se aplica imediatamente, se aplica para todas as execuções fiscais, determinando a abertura desse procedimento incidental em todas as execuções pendentes, as que já estão lá no fórum, e não só para as novas. Eu disse também que no item 2 parecia que havia uma bola picando que podia ser chutada a gol pelo CNJ. E foi o que aconteceu. Muito embora o Supremo tenha afastado a possibilidade de aplicação do tema 1184 para as execuções de grande valor, hoje nós temos, por expressa exigência do CNJ, uma pressão necessária feita pelo ente exequente contra os seus devedores nas cobranças de altos valores. Vejam só, eu falei que no tema 1174 nós temos pressupostos de cobrança, pressupostos da execução novos. Nós temos novas exigências, não bastando, como era até 3 dias atrás, a certidão. Hoje nós temos que ter a complementação desses procedimentos. O CNJ pegou isso e aumentou para todas as cobranças tributárias. Portanto, novas execuções fiscais de altos valores, não apenas de baixos valores, essas novas execuções fiscais precisam cumprir este rito de passagem. Uma execução de 1 milhão precisa ter este procedimento de tentativa de conciliação. Precisa ter esse chamamento para a adoção de solução administrativa, que é o artigo 2º da Resolução 547. Então, na execução de alto valor, e agora vamos pensar, né, eu já vou antecipar, né, mas a gente vai ter uma atividade aqui educativa sobre nulidades processuais. Fica a grande questão, se eu não tiver essa tentativa de solução administrativa, é nula a execução fiscal? Lá nós vamos responder essa dúvida que pode estar acometendo vocês. No CNJ, a gente teve uma ampliação do tema 1174 para atingir todas as novas cobranças. Todas as novas cobranças precisam desta solução, essa tentativa de solução administrativa dos altos valores. Essa é a previsão do artigo 2º. Isso pode ser feito com chamamento para conciliar, chamamento para regularizar, para parcelar, para transacionar, enfim, com algum tipo de benefício fiscal, algum tipo de desconto previsto em lei, certo? Então a gente precisa ter alguma coisa que chame o executado para que ele venha e adira e negocie, enfim, manifeste interesse. Se ele não aparecer, se ele não fizer nada, aí nós passamos para a regra do artigo 3º. Lembra das faixas do LP? Nós vamos subir de nível do jogo aqui. Nós vamos para o protesto da certidão de dívida ativa. Este novo procedimento, então, passa a exigir o protesto como elemento obrigatório da cobrança. Bom, só o protesto, Thiago? Não. O CNJ deixou algumas válvulas de escape. Eu disse, o protesto ele é muito bom, é uma iniciativa que teve resultado, foi um laboratório, a partir de 2012, que teve bons frutos. E o CNJ, a Fazenda Nacional, perceberam isso. Então, nós absorvemos essa cultura para dentro do novo procedimento de cobrança. Nunca se inventa a roda. A gente sempre dá uma temperada no arroz com feijão. E aí, então, se o protesto é bom,
é bom, é necessário? Sim, mas ele não pode ser exigido sem que nós tenhamos alguma válvula de escape. E o CNJ trouxe algumas válvulas de escape. A gente pode ter o protesto substituído por uma inscrição do devedor tributário em cadastros de inadimplentes. Por exemplo, Serasa. E isso vai macular o ranking lá, o rating do crédito deste devedor tributário. Eu tirei um financiamento habitacional há pouco tempo e estava com medo. Vai que a minha nota de crédito caiu por alguma razão. Me prejudica na concessão, né, na obtenção de um crédito. É um exemplo, é um efeito on-off, é um efeito imediato. No dia seguinte, a vida do executado já piorou. Bom, além da negativação em cadastro inadimplentes, eu posso substituir o protesto pela averbação pré-executória, que é um nome que se deu, averbação da existência dessa CDA no prontuário dos veículos do executado, nas matrículas imobiliárias, né, deste executado. E com isso, a gente vai causar um certo incômodo a ponto do executado buscar resolver o seu débito. A gente tem aqui uma pressão que é uma pressão que induz o executado a adotar alguma postura desejada, né? Uma espécie de incômodo que vai fazer o executado se mexer. Essa sanção política, não, o Supremo já afastou essa discussão sobre sanção política na publicização da existência do débito através da averbação da CDA em bens de propriedade do executado, certo? O Supremo já afastou essa discussão numa ADIM, que eu não lembro exatamente o número agora, mas numa ADIM que tratou da averbação pré-executória. Lá na averbação pré-executória tinha poder de indisponibilidade de bens, o Supremo cortou as asinhas aqui da Fazenda, não tem poder de indisponibilidade de bens, a indisponibilidade é uma prerrogativa do juiz e por isso a atividade aqui da averbação pré-executória é apenas publicitária. Então, protesto é substituído por averbação pré-executória, negativação em cadastro de inadimplentes. Mais alguma coisa? Sim, é possível a substituição do protesto pela imediata indicação de bens à penhora. Isso a gente vai lembrar que é muito importante e até é uma pressão sobre a parte devedora aqui, que é a indicação do imóvel que gerou o IPTU, que estava na aula ontem, lembrava. Né? O imóvel que gerou o IPTU, esse imóvel não é empenhorável, porque existe uma ressalva na Lei 8.009, que continua muito bem obrigado, continua aplicável inclusive na execução fiscal, e a Lei 8.009 diz, olha, o imóvel que gerou o débito tributário próprio terreno, por exemplo, taxa de coleta de lixo, por exemplo, IPTU, por exemplo, ITR, este imóvel, ele não fica imune à penhora. Ele pode ser penhorado. Então, não tem imperabilidade do bem de família, indico esse imóvel para fins de penhora. Portanto, o município, o que o município vai fazer? E a gente já vai voltando lá, fazendo uma retrospectiva lá do início da aula. O município simplesmente pode pegar a matrícula do imóvel, que é uma coisa pública, que é uma coisa relativamente fácil, até hoje em meio eletrônico se obtém cópia dessa matrícula, e com isso pegar a matrícula, junta na inicial, requeiro a penhora deste imóvel, fica dispensado o protesto. Por que fica dispensado o protesto? Bom, porque eu posso fazer a penhora e posso liquidar o bem, é uma atividade prerrogativa, é uma prerrogativa do Poder Judiciário e por isso eu não preciso ficar submetido ao protesto. É a ideia que está por trás da resolução 547, poderia eventualmente ser diferente, poderia eventualmente nós termos um protesto obrigatório mesmo havendo a indicação do imóvel à penhora. De toda forma, é assim que está posto, é assim que a gente vê que vai crescer a pressão sobre o executado, maiormente nas execuções de IPTU, maiormente nessas que são as execuções que mais se avolumam no judiciário estadual, maiormente porque são as execuções que têm valores menores, muitas vezes, mas
numericamente são muito expressivas. E talvez aqui seja uma excelente oportunidade de estudo, aprendizagem, até de iniciativa profissional, certo? Que as execuções de IPTU são as mais simples, elas têm algumas regras já bem escritas, não é? Bem determinadas pela jurisprudência, fica bastante fácil de se movimentar nesses processos. O procedimento da execução ele é muito parecido, com a nota de que o imóvel não é propriamente impenhorável. O procedimento ele é muito parecido, mas temos algumas diferenças que a gente vai ver agora, né, daqui em diante. Porque até alguns dias atrás, eu disse 3 dias atrás, mas é assim a título de ilustração, né? Até poucos dias atrás, era possível que eu pegasse a CDA, levasse para execução fiscal, fizesse lá um cisbajude. Para pegar um IPTU de R$ 3.000, um cisbajude já era suficiente. Ok. Agora, o que vai acontecer? Vai acontecer a indicação do imóvel a penhora. O que o juiz vai fazer? Penhora concomitante com a citação. Faz a citação, não pagou a execução fiscal, o credor já pediu a penhora do imóvel, não é empenhorável. O que a gente vai ter é uma lavratura do termo de penhora. Vejam só, piorou, né? Apesar do cisbajude ser bastante danoso para o cotidiano do contribuinte, mas piorou porque ele vai perder a casa. Então, é uma pressão que a gente vê um certo efeito perverso. A gente viu que a ideia é melhorar a performance da arrecadação, melhorar a performance da cobrança tributária, mas a pressão sobre o contribuinte a gente antevê que vai aumentar muito. Pelo uso massivo, que antes era opcional e agora se tornou obrigatório, do protesto da CDA. Antes era opcional, né? O protesto se tornou possível a partir de 2012 e a partir agora de 2024 nós temos um protesto que se tornou uma fase do game, uma fase da cobrança tributária. Então nós temos aqui uma pressão de cobrança que tende a ser melhor, e esse é o projeto, esse é o desejo. O desejo é melhorar a performance à custa de uma pressão maior no lombo, como se fala aqui no Rio Grande do Sul, no lombo do nosso devedor tributário. Tá bem, pessoal? A gente tem muita coisa para falar, né? No FDSK já está gravado, tem muito mais sobre a extinção das execuções frustradas, os critérios de extinção das execuções fiscais frustradas, como a gente aplica, qual é o rito, né, da extinção das execuções fiscais frustradas, que é uma grande questão, né? Mas eu reservei agora com vocês da gente trabalhar essas temáticas aqui que são, digamos, estruturais, né? Vejam só, né? São questões estruturais e que marcam todo o novo fluxo de trabalho das execuções fiscais, certo? Nós temos então um trabalho. Deixa eu ver. Ixi, cliquei numa coisa errada aqui, desculpe, vou fazer de novo. A gente tem um novo fluxo de trabalho que está sendo imprimido exatamente hoje, que está sendo criado, que está sendo discutido, e por isso fico muito alegre de estar com vocês trabalhando esses assuntos. É uma oportunidade para todos nós aprendermos, não apenas vocês, mas eu também reviso os conhecimentos, aprendo até com as dúvidas, né, que vocês trazem, né? A Letéia já deixou aqui nossos combinados, que depois a gente dá uma forma aqui de atender as perguntas, certo? Eles me passam aqui as palavrinhas. As dúvidas de vocês para eu depois dar umas palavrinhas. Certo, pessoal? Muito obrigado. Até a próxima.